Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Brian falando e no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre um acontecimento histórico que ficou conhecido como ditadura militar ou regime militar, o período de 1964 a 1984, que muita coisa rolou. Olha, eu vou te contar, se você é vestibulando, se vai fazer o Enem ou se interessa por assuntos históricos assim como eu, este vídeo foi feito exatamente para você. Então, sem enrolação, porque nós temos muita coisa ainda para contar, bora para o conteúdo. Primeiramente, vamos contextualizar como estava o mundo e como estava o nosso país em meados lá de 1964, que foi o ano em que começou a ditadura militar. Estava como presidente o Jango, o João Goulart. Ele foi eleito de forma democrática e aí que acontece? Ele estava tomando umas medidas de esquerda, estava promovendo uma reforma agrária, e eu não sei se vocês sabem, mas nesse período estava rolando a Guerra Fria e os ideais esquerdistas estavam sendo muito mal vistos. E aí, em 1964, os militares aplicam golpe e tiram o Jango do poder e colocam o primeiro presidente militar denominado, que chamava Castelo Branco. O Castelo Branco, ele já chega no poder, instaura o ato institucional número um, 2, 3 e 4. O 1, ele falava sobre reforçar o poder do executivo, eleições indiretas para governador e cassação dos mandatos. O 2 era o bipartidarismo, o 3 era eleições indiretas para governador e o 4 era convocação da Constituinte. E ainda ele criou a SNI, que era o Serviço Nacional de Espionagem, de informação, desculpa, que era a questão da espionagem para espionar as pessoas para o governo cada vez mais centralizar o poder. Nós vamos ver no decorrer do resumo. E aí, nesse período, estava rolando muito o arroxo salarial, que é quando eu tenho um congelamento dos salários e a inflação estava muito alta. Então, os preços de alimentos como produtos básicos mesmo, de higiene, de alimentação, roupa, calçado, estava a preço exorbitante e os salários não estavam aumentando. Isso é bom para quem? Né? Para os patrões, que aí não precisam aumentar o salário dos seus empregados, e isso é muito ruim para a massa da população, né? Para a maior parte das pessoas. Corte de gastos com relação a bens aí para a população no geral, aumento dos impostos. Daí nós tivemos o segundo governo, que foi o do Costa e Silva. O do Costa e Silva já estava rolando movimentos contra o governo, né, movimentos artísticos, movimentos aí populares contra este tipo de governo. E aí tivemos a Frente Ampla, que era aquela união de o JK, né, de JK, Juscelino Kubitschek, mais o Carlos Lacerda, mais o Jango, também aí essa Frente Ampla. Protestos contra o governo, como eu já falei, estava rolando e muito. Ele baixa o AI-5. O AI-5 foi o auge dos atos institucionais. No total foram os 14, mas a gente analisa esses 5 aí que foram os principais. O AI-5, o que que falava? Ele reforçava ainda mais, aumentava ainda mais o poder executivo, limitava as liberdades individuais e suspendia o habeas corpus. O que que é o habeas corpus? É o direito de defesa. Então, nesse período aí, as pessoas poderiam ser presas por nada, por fazer nada. Por quê? Porque se falassem algo contra uma pessoa, a pessoa não poderia se defender, não poderia ter o direito de defesa, que no caso, né, a nossa Constituição até prevê isso, mas naquele período eles não tinham mais isso. O governo estava censurando, não tinham liberdades individuais, estava rolando aí um movimento de guerrilha. Até a Dilma Rousseff e o José Dirceu participaram desses movimentos. O que que eram esses movimentos? Era a questão dos movimentos do campo, das pessoas do campo, que ou feriam algum oficial do governo ou queimavam alguma propriedade, demonstrando assim a sua insatisfação contra o governo, né? Então, aqui pelas minhas anotações, matavam pessoas do governo, roubavam bancos, e daí tivemos aí o Médici. O Médici foi o terceiro,
Eu não estou falando as datas, mas na edição vai estar aí as datas bonitinhas. Não é muito importante saber das datas, é importante saber as ordens e saber que foi um período muito ruim para a massa da população, para a população geral no Brasil. E daí, o Médici foi o auge da repressão, mais pessoas mortas, mais pessoas torturadas. Só que nesse período aí, nós tivemos aquela questão do milagre econômico, ou do milagre brasileiro, em que o PIB ele ultrapassou mais de 10%, entendeu? Cresceu assim drasticamente, algo muito rapidamente, algo que não estava acontecendo há um tempo. Nesse período aí também estavam tendo investimentos na engenharia civil, chegada de símbolos de desenvolvimento, como geladeira, TV, eletrodomésticos, entre outros e afins, propagandas ufanistas dos militares, dos governos, aqueles slogan, Brasil, ame ou deixo. Brasil, ele ganha a Copa de 70 e essa Copa, esse vencimento da Copa é, por assim dizer, atribuída aos militares. Cá entre nós, eu não consegui ver a lógica entre uma seleção ganhar e os militares estar no poder, mas naquele período eles se associaram a isso. E aí, tivemos o Geisel, que foi o quarto. O Geisel já estava insatisfeito, a insatisfação popular estava muito grande, eles já sabiam que a ditadura ia acabar, só que ia acabar de três formas: de forma lenta, de forma gradual e controlada. E aí, o partido de oposição estava recebendo mais votos. Tivemos até a questão da morte de um jornalista que chamava Vladimir Rizov. Ele foi morto na ditadura e ele foi símbolo contra a ditadura. Um outro estudante, anteriormente, ele tinha sido morto também, e foram símbolos contra aí, a ditadura. Ele revoga o AI-5, então agora retorna com o habeas corpus, com o direito de defesa, aquela questão toda. Que bom, né? Porque as pessoas poderiam se defender pelo menos, porque até isso conseguiram tirar, né? E o quinto aí foi o Figueiredo. O Figueiredo fez a lei de anistia. Anistia é igual ao perdão. Então essa lei perdoava tanto os militares que cometeram muitos crimes, quanto alguma pessoa também que feriu algum oficial aí do governo, que lutaram aí contra a ditadura. Porque nesse período aconteceram muitos crimes, tanto da parte dos militares, quanto da parte de alguns grupos aí da população. Retorna com o pluripartidarismo, mais de um partido, né? E aí tivemos aquela questão das diretas já em 1983, que foi um movimento a favor da emenda Dante de Oliveira, eleições diretas para presidente, né? Só que infelizmente não foi aprovada, né? Aquele ditado: alegria de pobre dura pouco, né? Então, este foi o vídeo, eu espero ter ajudado, espero ter contribuído de alguma forma, deixando claro que este vídeo eu focalizei mais nos pontos principais, principalmente para o pessoal que está fazendo o Enem, que são muitos conteúdos, mas eu pretendo fazer um vídeo com relação a este assunto mais para frente, de forma detalhadíssima. Então, se tiver te ajudado, deixa um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, por favor, que me ajuda muito. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho. E muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até a próxima!